trouxe sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu fiz questão de colocar esse hino, porque a gente vai estar falando do nosso irmão Jó. Mas antes de eu estar ministrando essa palavra, eu quero entregar um recado de Deus para a irmã Vera. Irmã Vera, eu estava ali sentado de costa, e eu vi que você estava aí, e o Espírito Santo falava comigo que esses dias, no seu íntimo, no particular, vai ter uma saudade da sua mãe, e você, é como se abrisse um buraco dentro de você. Você desejava muito, naquele dia, um abraço, um carinho, ou a presença dela. Mas o Senhor manda te dizer, naquele dia, diz para ela, eu estava ali com ela. Eu estava suprindo a necessidade dela. O Senhor sabe que a sua missão, ela foi cumprida até o fim, como filha e como mãe. Não se cobre. O Senhor manda dizer que dói mesmo. Não fomos feitos para perder uns aos outros. Mas vai passar, vamos nos encontrar, diz o Senhor. Você vai ver a sua mãe, você vai abraçar a sua mãe, você vai vencer para sempre isso, eternamente, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, somente o versículo 1 e 2. Livro de Jó, capítulo 42, pode ficar sentado, eu sei que você tem reverência. Somente 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei em que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Vamos ler mais uma vez, desde o começo? Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que em tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém. Glórias a Deus. Eu quero trazer uma palavra de Jó um pouco diferenciada hoje, porque o Espírito Santo falou comigo algo diferente para mim e para você. Antes de mais nada, eu quero mostrar através da vida de Jó uma diferença muito grande que existe entre ser tentado e ser provado. O irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 1, versículo 10 em diante, ele diz assim, alguém sendo tentado, nunca diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta ninguém. Mas alguém sendo provado, sim, esse diga, fui provado por Deus e aprovado. E bem-aventurado o homem que é provado por Deus e depois aprovado. Esse receberá um galardão. E como que a gente diferencia a tentação da provação? Vamos fazer o seguinte, a gente vai usar Jó como exemplo, e aí a gente vai pegar assim, um release rápido da história dele. A Bíblia diz que esse rapaz, ele foi titulado por Deus como um homem reto, íntegro e bom. Se desviava do mal. Deus tinha prazer, tinha orgulho na vida de Jó.
E a Bíblia diz que Satanás rodeava Jó, tentando desestruturar, tirar a aliança dele com Deus. Você tem uma ideia, ele era tão diferencial na sua vida, que ele tinha uma preocupação, como vocês aqui hoje. Eu sei que todo mundo deixou alguém em casa que carece das suas orações. E ele tinha essa preocupação com os filhos dele. Provavelmente os filhos de Jó não estavam frequentando o tabernáculo, ou o santuário, ou o altar do lugar da adoração. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele mesmo fazia o sacrifício pelos filhos dele. Porque ele dizia assim, quando um pai fala isso, irmãos, o pai tem instinto, assim como a mãe. Um pai sabe quando o filho está perto de Deus, quando está longe de Deus. O pai sabe como o filho está cheio de intimidade com Deus, quando não está. O pai conhece o filho no olhar. Então o olhar de Jó para com seus filhos dizia assim, eu vou fazer sacrifício por meus filhos, porque vai que eles esqueceram do meu Deus. Vai que eles pecaram, se esqueceram de se arrepender, de se redimir com Deus. Então, se eles não fizerem isso, eu vou fazer pedindo a Deus que tenha misericórdia e aceite o meu sacrifício como o sacrifício dos meus filhos. No meio escatológico, há muitas discussões sobre isso, dizendo se a salvação é individual. Será que os filhos de Jó foram redimidos, foram absorvidos por Deus pelo sacrifício de Jó? Será que o seu marido, a sua esposa não precisa vir? Basta você orar por eles e eles ficam em casa? Uma coisa eu sei. Jesus não tinha vindo ainda no tempo de Jó. Mas o que Jó estava fazendo era matando um boi, matando um carneiro, matando uma ovelha. Ele sacrificava a vida de alguém, de um animal, pelos seus filhos. E a Bíblia diz que Deus julga muito a intenção. Como se não bastasse, a Bíblia diz que Satanás, o inimigo, veio no meio dos filhos de Deus e se apresentou disfarçado. Não é de se estranhar que nos dias de hoje você vê dentro da igreja o inimigo se levantando contra a liderança, contra irmãos, contra o culto, contra a liturgia da palavra de Deus. Isso desde o tempo de Jó já acontecia. E a Bíblia diz que Jó percebeu assim que estava fazendo aquilo e era bom para ele, era bom para Deus. Mas a Bíblia diz, engraçado, que Jó não percebe, porque o seu inimigo e o meu inimigo, o nosso inimigo, ele é invisível, ele é um espírito. E quando ele vem, inclusive, numa pessoa, encarnado numa pessoa, ele vem disfarçado, ele não vem de mal, de feio, ele vem de bonito. Para quê? Para nos iludir, para nos enganar. A Bíblia diz que Deus intercepta. Olha o amor de Deus, irmãos, por uma pessoa. Deus vem pessoalmente. Você imagine Deus se locomover, sair do seu lugar na glória e na sua onipresença, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele aparece assim, na frente do inimigo de Jó, e Jó não percebe que o inimigo estava agindo ali, ou planejando agir contra ele, assim como você e eu não sabemos o que pode nos acontecer agora esses dias. Eu falava para o irmão Ciro agora há pouco, antes do culto, eu falei, Ciro, se Deus mostrar para nós o que a gente vai ter que passar ainda, eu acho que a gente desmaia aqui e cai. Porque se a gente olhar mesmo assim, ó, você vai pular esse muro, você vai pular essa seca, você vai cair nesse buraco, você vai passar por esse deserto, você vai tomar essa pancada, você vai chorar amargamente, você vai perder esse parente, você vai passar por isso, a gente cai. A gente não, para Deus, então eu não quero mais viver. Se Jó soubesse tudo o que ia acontecer na vida dele, talvez ele dissesse logo no começo, como todos os outros profetas falaram, me mata, por favor, chega, basta, eu quero morrer.
Mas Jó não sabia de nada. E é engraçado que eu posso afirmar com muita certeza, porque eu tenho um respaldo bíblico para isso, de que talvez seja a primeira história da Bíblia que a gente vê as duas coisas juntas: a tentação e a provação. Você imagina, irmãos? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que tem mais medo da tentação do que da provação. E é o contrário. Porque quando você está sendo tentado pelo inimigo de Deus, o nosso inimigo, há quem te tire da mão do seu inimigo, Deus. Agindo ele, quem impedirá? Agora, quando você está na mão de Deus, quem te tira da mão de Deus? Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Deus chega para Samuel e fala: Samuel, eu não tenho mais dó de Saul. Eu não quero mais Saul. E agora, como é que você faz com alguém que Deus não quer mais? Como você pode inserir aquela pessoa de novo no coração de Deus, se o próprio Deus diz que não quer mais? Agora, uma pessoa pode estar inserida no coração de Satanás e Deus ir lá e resgatar aquela pessoa e tirar das garras de Satanás. Porque foi isso que o Filho de Deus fez. Quando morre, ao terceiro dia ele vai lá, pega a chave da mão de Satanás e não pede não, ele toma e diz: agora me pertence a chave da vida. E engraçado que Deus, no diálogo que Deus teve com Jó, Deus fala assim com ele, fala: olha, eu percebi, eu vi, eu interceptei que você rodeia meu servo. E aí Deus apresenta o caráter de Jó para Satanás, dizendo: olha, ele é reto, ele é íntegro, ele teme, ele desvia do mal. E aí, irmãos, eu abro um parêntese. Às vezes as pessoas pensam assim, eu já vi muita gente dizer assim, e é comum acontecer também isso, faz jus ao que se fala. Eu já vi gente dizer assim: depois que eu entrei para a igreja, depois que eu me aproximei mais de Deus, como minha esposa abriu o culto no início, disse: olha, é uma batalha para chegar aqui. É óbvio que a batalha dos santos, ela é maior. Por quê? Porque ele é odiado pelo inimigo de Deus. É claro que o inimigo de Deus vai trabalhar mais contra os que estão com Deus. Como que eu sei disso? Jesus, uma certa vez, disse assim: vocês me chamam de príncipe dos demônios, Beelzebu, dizendo que eu expulso o demônio no nome de demônio. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Satanás, ele não se divide, eles não se degladeiam, eles não brigam entre eles, porque eles são amiguinhos, eles sabem fazer conchaves e eles sabem fazer fechamento entre eles. Vocês se dividem, vocês um adora lá em Jerusalém, outro adora lá em Samaria, vocês se dividem, vocês têm divisões entre vocês, mas os demônios não, eles são unidos. Jamais um príncipe do demônio ia se debater com outros demônios, não. Quem está aqui é o Filho de Deus, dizendo ao demônio que deve sair desse garoto, sim, e vai sair, porque nós temos autoridade sobre os demônios. Então Deus chega para Satanás e fala assim para ele: olha, ele teme do mal, ele se desvia do mal, ele é uma pessoa temente a Deus. Então é o seguinte, pode tocar nele. Agora escuta, irmãos, havia já como é que eu falo? Havia uma pretensão do inimigo de tentar Jó. Já havia uma intenção do inimigo, como nós somos tentados todos os dias. Ninguém pede para ser tentado. Eu nunca vi alguém para chegar aqui na igreja e falar assim: quem me dera, essa semana não houve tentação nenhuma para mim, eu queria uma tentação. Não, a gente corre disso. Isso já vem automaticamente. Agora, quando vem o inimigo da nossa alma e o nosso Criador, o nosso Pai, e ainda diz assim: eu vou deixar, eu vou permitir. E aí Deus fala para ele assim: tem observado Jó e tem rodeado ele. Aí Satanás argumenta dizendo: o Senhor disse que ele é isso, que ele é bom, que ele não sei o quê, mas também não passa dificuldades. Irmãos, às vezes a pessoa, como é o caso de Jó, ele era o mais rico do Oriente.
Ninguém nasce rico. Às vezes você prospera, um tem mais do que outro, porque um se dedicou mais do que o outro, aproveitou mais as oportunidades, sabe? Foi mais fiel a Deus. Aí às vezes a pessoa não é, aí às vezes a pessoa cobiça o do outro. Ah, eu queria ser como fulano. Mas você quer passar pelo que fulano passou? O diabo na hora jogou na cara que Jó estava estabilizado, estava bem, de salário, de conta, de vida. Então ele achava assim, que uma pessoa na zona de conforto adora a Deus assim, de boa vontade, sem sofrimento nenhum. O que o diabo não sabia, e até nós, que acaba descobrindo aqui nas Escrituras, que o amor de Jó, que só Deus sabia, por isso que Deus permitiu, o amor de Jó era além do normal. Tanto é que Jó é único em tudo que ele passou. Ele é único. Não existe outro Jó na vida. Pode ter semelhantes, parecidos, réplicas, clones. Aí Deus falou, pode ir. E aí começa tudo a desabar na vida dele. A gente pensa, irmãos, que a pessoa, existe isso também, a gente tem que saber diferenciar. Tem pessoas que estão sendo castigadas por Deus, estão sendo oprimidas, vida travada, nada prospera, é infidelidade com Deus. São pessoas que realmente assim não têm compromisso com Deus, são pessoas gananciosas. É como o Ciro leu aquele texto de Mateus 6, 19 e 20, que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não come. Não estou dizendo, Deus não abomina, Deus não é contra quem é próspero, quem é feliz, quem tem sucesso na sua vida material, espiritual. Mas uma coisa é certa, sempre, em todos os momentos da tua vida, se tiver que escolher um dia, se tiver na balança entre a salvação, a vida eterna e as coisas materiais, se tiver que decidir entre os dois caminhos, você vai ter que escolher sempre buscar primeiro o reino de Deus. Ainda que seja assim, eu tenho, vou perder, depois eu vou ganhar, depois eu vou perder, depois eu vou ganhar, depois eu vou perder, mas esse ganha e perde, nessa ganha e perde, eu estou indo para o céu. Porque todos os dias, ganhando ou perdendo, eu estou com Deus sempre. Não pelo que Ele me dá, não pelo que Ele tem para me oferecer, mas pelo que eu escolhi ser para Deus. Isso é tudo. Isso é tudo. Você sabe o que é, irmão? Você pegar 10 filhos, botar 10 caixão assim um atrás do outro e perder. A gente perde um parente, fica arrasado. 10 filhos. Tipo assim, não ficou um, perdeu tudo. Fazer o enterro, termina o enterro. Ele sai, pega um pedaço de caco de telha, rasga suas roupas. E ele começa a se raspar, a se ferir. Tamanha angústia, tamanha dor. Ó, uma notícia atrás da outra. Olha, mataram seus camelos. Olha, mataram suas jumentas. Olha, seus filhos morreram. Gente, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não virá sobre vocês nenhuma tentação que não seja humana, porque fiel é Deus que jamais deixará que nenhum de nós sejamos tentados além do que pode. Antes disso, o Senhor dará um escape para que a gente possa suportar. Você pode perder o emprego, ficar um ano desempregado, mas não vai te faltar nada. Você pode estar passando a maior injustiça da tua vida, mas essa injustiça vai passar. Dias bons vai chegar na sua vida também. Tem que aprender que isso passa. Quem está com Deus vai passar. Quando ele está assim, se raspando, chorando, sabe? Parece que eu estou vendo assim aquela cara arrasada. Tinha acabado de enterrar seus filhos. Aí vem a mulher dele e fala assim: você está adorando a Deus ainda? Você vai adorar esse Deus ainda? Ele disse: tu falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus, mas o mal de Deus não aceita.
Sabe, isso me leva a crer, irmãos, que Jó fazia sacrifícios pelos filhos dele, mas Jó também tinha um problema conjugal de fé. Me parece que a esposa de Jó, ela não compreendeu muito bem o que estava acontecendo e não tinha a mesma fé que ele, porque ele também não estava entendendo. Irmãos, Deus não chegou para Jó, presta atenção, isso é muito importante. Deus não chegou para Jó e falou assim: ó, Jó, eu vou provar você, o meu inimigo está dizendo que vai tocar em você, eu estou autorizando, mas fica tranquilo, Jó, que daqui a pouco eu mudo esse quadro seu. Aí é uma ponta de luz, de esperança, e dá para você dizer assim: não, eu vou me segurar em uma palavra que um Deus me falou, e que daqui a pouco passa. Não houve um silêncio, era Jó com Jó mesmo, era Jó e Jó. Exemplo, em 1 João capítulo 13, versículo 7, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Jesus disse assim: Pedro, deixa eu lavar seus pés. Pedro não quis. Aí Jesus falou assim: Pedro, vem cá, explicação, ó, Pedro, deixa eu lavar. O que eu estou fazendo agora você não entende agora, mas depois entenderá. Pedro, não, tudo bem, se o senhor está falando isso, que é para entender depois, tudo bem, está complicado, tá, mas tudo bem, então lava. Tirou o sapato, lavou os pés. É uma palavra de que Deus estava no controle daquilo. Quando eles estavam num barco, Jesus vai se aproximando, eles pensando que era um fantasma. Jesus chega para ele e fala assim: não tema, sou eu, acalma. Mas e quando Jesus está calado? E quando Deus não fala nada, está tudo virando de cabeça para baixo, e você não tem uma ponta de luz do significado daquilo tudo. Se você não tiver fé muito forte, você pira. Você desvia. Você desvia. Ei, recentemente, nós batizamos algumas pessoas aqui. E naquela sala lá atrás, o que eu falei para eles foi assim: João, capítulo 15, versículo 18, Mateus. Essa palavra que eu dei para eles, eu não deixei ninguém inocente do que iria acontecer na sua vida. Se você desistiu, se você não quer mais perseverar, se você acha que a porta é larga, não foi isso que eu expliquei. Eu sempre disse que a porta era estreita. Eu sempre disse que o caminho do céu é o caminho das dores. Mas uma coisa eu disse também: vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima, cada dor, cada conflito que você passou no seu coração, vai valer a pena. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Eu disse a todo mundo que estava lá dentro: vai. O mundo a partir de hoje te odeia. Porque às vezes, irmãos, a pessoa faz um casamento, uma aliança, que é o batismo com Cristo, e aí na primeira onda, na primeira tempestade, fica. Vamos olhar. 10 filhos. Uma mulher no ouvido, mandando amaldiçoar Deus. Eu conheço gente que com a perda de uma jumenta, já murmura. Uma jumenta. Perdi um boi. O boi mais lindo da minha fazenda hoje. Nossa. Estou muito chateado hoje. Não, 10 filhos, os bois, as ovelhas, as jumentas, tudo se perdeu. E a mulher veio no ouvido e disse: amaldiçoa Deus. Ele disse: me deixa em paz. No capítulo 8, versículo 6, Jó diz assim: quem me dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse, que eu tanto espero. Ainda no capítulo 3, ele diz assim: maldito foi o dia que eu nasci, maldito os seios que me amamentou. Eu não deveria ter sido amamentado. Para que eu nasci? Para me tornar esse fracasso, essa derrota, essa humilhação que eu sou.
Eu falava de Deus para todo mundo, mas parece que eu estou abandonado, não tem ninguém. E a gente vai vendo as reações de Jó. No capítulo 14, versículo 7, ele olha para um tronco à beira do rio e ele vê que embaixo do tronco está meio verde, meio querendo germinar, brotar alguns galhos. Ele diz assim: eu acho que há esperança para alguém cortado como eu. Assim como essa árvore está cortada, quando as águas passam por debaixo dela, ela começa a voltar a ficar verde, ela volta a ser árvore de novo. Eu acho que há esperança para mim. Isso no capítulo 14. No capítulo 19, versículo 10, aí ele diz assim: eu estou sendo atormentado de todos os lados. Aí ele diz, ele falou no capítulo 14 que tinha uma esperança para ele. Agora no capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: eu não vejo esperança, eu não vejo mais esperança. Olha as oscilações, olha que conflito, olha que guerra na alma, com a carne, com o espírito dentro desse homem. Meu irmão, você pode ter certeza, quando Jesus disse, os perdidos são como a areia do mar, você sabe por que as igrejas estão vazias? Porque as pessoas perderam o sentido da salvação. Se a salvação é eternamente algo que eu vou desfrutar, então eu não abro mão dela. Eu vou trocar sim essa vida temporária que eu tenho aqui pela vida eterna que o Senhor tem para mim. E eu sei que quem prometeu é fiel, não mente. Ele é o dono da verdade. Ainda no capítulo 19. Ele estava com um problema de alimentação, provavelmente gastrite, mau hálito. E ele diz assim: quando eu falo perto da minha mulher, o meu bafo incomoda ela. Depois ele diz assim: eu falo com meus empregados, ou ex-empregado, porque ele perdeu tudo. Eu falo com meus empregados, eles nem dão ouvido para mim. Eles não ligam para mim. Ou seja, aqui na terra, as pessoas valorizam você enquanto você tem alguma coisa para oferecer, ou quando você possui alguma coisa. Quando você não tem nada, ninguém dá valor nenhum para você. Só que Deus te ama como você é, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Aí o ânimo dele melhora um pouquinho no capítulo 19, versículo 25. Ele diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive e reina, e por fim se levantará em meu favor. Parece assim, ele dá um pico, vai lá embaixo, se rasga todo, aí depois dá uma levantada, mas ele não perde a fé. Você tem direito de chorar, você tem direito de chegar aqui na igreja triste, você tem direito. Você só não pode perder a fé. Quando a gente perde a fé, a gente quebra a aliança que nós temos com Deus. Se Deus está no controle da minha e da sua vida, e Ele está, vai dar tudo certo, mesmo que a gente não entenda nada agora, mas vai dar tudo certo. Depois que a mulher dele cessa, os empregados deixam ele isolado, abandonado, desprezado. Aí vem agora 3 amigos. E aí chegam para consolar. A princípio, esses 3 amigos chegam para consolar. É a chamada dó. Foram por dó. Irmão, a pior coisa do mundo é quando uma pessoa te procura só porque você está sofrendo. Isso é dó, isso é pena. A pessoa tem que te procurar porque ela gosta de você, ela gosta de conversar com você. Você é importante para ela. A gente vê tantas homenagens, eu estava falando com a irmã Amanda hoje, a gente vê tantas honras, tantas homenagens na sepultura, mas em vida a gente não faz homenagem, honra a ninguém. Os 3 amigos chegaram e disseram: a sua luta é grande, cara.
Não sei como é que você vai sair dessa, mas assim, você de tudo passou a nada. Assim, você hoje chamou a atenção de todo mundo. Você falava tanto de Deus, da prosperidade, tudo ia bem na sua casa, você tinha uma família linda, era um exemplo de vida, de cristão, de tudo. E agora você não tem nada. Você é um fracasso. Aí foram embora. E Jó volta a ficar só. Em Jó capítulo 31, versículo 40, parte B, Jó diz assim, Jó 31, 40, parte B. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Sabe uma coisa que Jó tinha muito medo e que você deve ter medo? De colocar Deus na parede, de questionar Deus, de murmurar contra Deus. Tenha medo disso. Quando você não estiver entendendo nada que está acontecendo com você, no mínimo, fique em silêncio, é melhor. É melhor se calar do que falar. Mesmo sem entender, não fale. Espere em Deus, porque Deus sempre fecha o círculo e dá tudo certo. Deus vê tudo o que acontece com vocês, sabe tudo o que você precisa e sabe restituir tudo conforme as suas necessidades. Por fim, no capítulo 38, Deus rompe o silêncio. E aí aparece falando para Jó pela primeira vez e diz assim: aonde você estava quando eu fiz a terra? Me diga se você pode me explicar. Fala quem sou eu, Jó. Aí Jó ouve a palavra de Deus pela primeira vez. Ouve Deus falar com ele pela primeira vez, depois de tanto silêncio. 38 capítulos da sua vida sem falar com Deus. 38 dias de amargura, de lutas. De repente aquela voz de Deus aparece. Sabe o que eu entendo? Acho que foi o diácono Ciro, antes do culto, conversando comigo, ele disse: pastor, eles já tinham dito no culto anterior, tinham viajado, que sentiam uma falta, uma saudade da igreja. E hoje ele disse assim: como é bom a gente vir para a casa de Deus se alimentar, porque a gente precisa desse alimento. É como se o silêncio de Deus se rompesse através dessa ministração que eu estou ministrando, e cada um de vocês, cada um vai pegando uma etapa da vida de Jó que cabe na sua vida, que é o que você está vivendo nesse momento. E aí você diz assim: ó, Deus rompeu o silêncio, Deus está falando comigo, porque o pastor está falando uma coisa de Jó, mas isso aí se encaixa com o momento que eu estou vivendo agora na minha vida. Exatamente esse. As pessoas estão me desprezando, ninguém liga mais para mim. Aí quando Deus fala com ele, ele acalma. No capítulo 42, que é o texto que ora lemos, ele termina seus dias, que é o último capítulo da vida dele, da provação, ele dizendo: e disse Jó ao Senhor. Jó não disse para ele, disse ao Senhor: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ou seja, eu sabia desde o começo que eu não estava entendendo nada, que eu perdi 10 filhos, perdi meus camelos, perdi minhas ovelhas, perdi meu gado, quase perdi meu casamento, a minha mulher me amaldiçoando, querendo que eu amaldiçoasse Deus, mas eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Eu sabia que essa luta ia acabar, eu sabia porque Deus falou comigo agora há pouco, dizendo: olha, eu existo desde
desde a fundação, Jó. Eu conheço você, eu permiti o inimigo tocar em você. E eu estou dizendo para você, Jó, está chegando o tempo de eu devolver para você, porque você é digno, você me honrou. Você foi tentado e provado ao mesmo tempo, e você não perdeu o foco em mim, Jó. Você vai ser um exemplo para as outras gerações que vierem. Toda vez que falar de Jó, todo mundo vai se espantar e saber que foi o homem que passou pelos piores momentos da vida de um ser humano, mas não me amaldiçoou, não foi contra mim, não me questionou, era capaz até de morrer por mim se fosse o caso, mas não duvidou de mim, porque sabia que eu existia. Quem sabe que Deus existe não duvida, não blasfema, não murmura, sabe que está sofrendo. Você está chorando hoje, você não está entendendo essa família que você está vivendo, essa fase, essa estação, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu bem sei que o nosso Deus vive, reina e vai se levantar em nosso favor, porque nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, meu irmão. Sabe essas cadeiras vazias que estão aqui? São pessoas que acharam que Deus abandonou ela e elas desistiram. Outras porque estavam aqui porque tinha interesse em alguma coisa de Deus e depois que alcançou, desistiu. Era só as coisas, não era Deus. Era só o que Deus podia dar, não o que Deus era. Com exceção de pessoas, nós temos a irmã Karine, com certeza algum imprevisto. Eu estou falando de quem não vem mais na igreja. Porque tem que ser prazeroso esse momento. Os cultos é Jó 38. Lembra disso? Os cultos é Jó 38. É o momento que Deus rompe o silêncio e fala com a gente.